7h02, horário de Brasília. Muito bom dia, produtor que está acompanhando a nossa programação. Estamos ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Segunda-feira, 16 de julho, estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje com imagens de um cavalo manga larga marchador, porque começa amanhã em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 37ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. O evento, que acontece no Parque Bolivar de Andrade, Parque da Gameleira, deve reunir mais de 220 mil visitantes. Considerado o maior evento de equinos da América Latina de uma mesma raça, o evento é iniciativa da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador e vai ter transmissão completa do Canal do Boi. Você vai conferir tudo por aqui durante a nossa programação do SBA. Bom dia para você, Ju. Bom dia, Ju Casanato. Bom dia a todos. No programa de hoje vamos falar sobre a produção de borracha em Mato Grosso do Sul e o pedido dos produtores rurais de redução do ICMS. E você vai ver também... De Brasília, todas as informações sobre o início do recesso parlamentar e também sobre a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca. Do açougue para as prateleiras, gaúchos mudam a forma de comprar a carne do churrasco. Aqui em São Paulo, o governo vai auxiliar produtores a adquirir tratores e equipamentos com condições diferenciadas. E ainda, governo reduz projeção do PIB em 2018 para 1,6%. Você vai ver tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04, horário de Brasília. Nós começamos a semana com os destaques da nossa capital federal. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Semana começando e esta semana Câmara e Senado param. É o início do recesso parlamentar que vai até agosto. Na volta, o foco principal devem ser as eleições. Apesar das muitas pendências que ficaram para o segundo semestre, a bancada ruralista avalia que os primeiros 6 meses do ano para o agro foram bem produtivos no Poder Legislativo. Olha, foram votados projetos importantes, mas alguns têm ainda que continuar. Porque você votar na Câmara, a não ser que ele seja terminativo na Câmara, aí ele vai para a sanção presidencial. Mas tem muita coisa que ainda volta para o Senado. Então, nós temos muitas coisas a serem votadas, coisas importantes, né? Votamos matérias relevantes, como o Fundo Rural, a lei aí dos agrotóxicos, né? dos pesticidas, vamos chamar assim, mas isso, o Fundo Rural terminou. Mas assim mesmo ainda tem uma prorrogação de prazo. A lei dos agrotóxicos ainda passou só na comissão especial, ela precisa ir para plenário na Câmara, depois precisa ir para o Senado, se for mexido lá, volta de novo. Então, ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Mas eu acho que são matérias que eram muito importantes e que precisavam caminhar, né? O que não pode é ficar parado na gaveta. Então, vamos discutir, tem ainda muito tempo para se colocar esses pontos e se aperfeiçoar, mas eu acho que eles eram necessários e nós conseguimos dar um encaminhamento. Mas, apesar do recesso parlamentar, o agro não para aqui em Brasília, não. Amanhã tem Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca. A reunião vai ser das 2 às 5 da tarde, na sede do Ministério da Agricultura aqui em Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. A partir do próximo mês, o governo do estado de São Paulo vai disponibilizar um orçamento para pequenos e médios produtores adquirirem tratores, implementos agrícolas e equipamentos para irrigação com condições especiais. Quem traz as informações é Gustavo D'Angelo. 20 milhões de reais. Esse é o valor destinado aos produtores paulistas para a compra de tratores e equipamentos, com subvenção de até R$ 25 mil por produtor.
O crédito será disponibilizado a partir de agosto, através de programas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O produtor rural poderá adquirir um trator com potência de até 125 cavalos e diversos implementos de qualquer tipo, além de equipamentos para irrigação. O prazo para o pagamento e o valor máximo variam de acordo com a linha de crédito acessada pelo produtor. Apesar de não dar juros zero, a subvenção oferecida fará com que o produtor pague menos juros. Para obter mais informações de como ter acesso ao programa, os produtores devem procurar a Casa da Agricultura do seu município ou o Escritório de Desenvolvimento Rural da região. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Obrigada, Gustavo, pelas informações. Agora os destaques do Rio Grande do Sul. Carne bovina embalada ganha mais espaço nos supermercados e mostra uma mudança de hábito. Até os gaúchos estão comprando cortes para o churrasco sem a ajuda de um açougueiro. Vamos saber dos detalhes com Annelise Nicolodi. O churrasco aos domingos é uma tradição para os gaúchos. E tudo começa pela escolha da carne, geralmente feita com a ajuda de um açougueiro de confiança. Mas nos últimos tempos, essa rotina de ir ao supermercado, perder algum tempo na escolha do que levar para casa, vem mudando. Nós sabemos que isso já é cultural, principalmente aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas aos poucos isso vem mudando. Então aquele atendimento tradicional com o açougueiro, ele ainda existe, ele é ainda forte, mas a gente percebe uma mudança para aquela questão mais prática que contempla também qualidade e um atendimento rápido de produto para o cliente no ponto de venda. A correria do dia a dia, os horários mais limitados do comércio no interior e a praticidade têm feito a procura por carnes já embaladas crescer não só nas capitais, mas também nas cidades menores. E essa mudança no hábito de compra é constatada no espaço cada vez maior, ocupado por prateleiras de autoatendimento, repletas de produtos em porções de diversos tamanhos. Aqui em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, a praticidade é tão grande que sabe onde o gaúcho encontra a carne para o churrasco? No posto de combustíveis. Além de atender clientes cada vez mais exigentes, os estabelecimentos se distanciam da manipulação da carne, afastando riscos de contaminação. Uma das tendências é a carne que vem nessas embalagens com atmosfera modificada. Se mantido na embalagem, o produto pode ser consumido em até 15 dias, sem a necessidade de ser congelado. Todo cuidado com a questão sanitária, né, desse tipo de produto, contempla também as embalagens que hoje nós temos nos pontos de venda, né, carnes com embalagens a vácuo, com durabilidade maior, e também agora, né, a carne embalada numa atmosfera modificada. O que é isso, né? É uma injeção de gás carbônico nesta embalagem, onde ela vai manter o padrão da carne, de qualidade, de sabor, por um período maior. O comprador gaúcho ainda prefere ver o corte sendo manuseado. Mas a praticidade de encontrar carne para o churrasco, até no posto de combustíveis, tem atraído a atenção até dos consumidores mais tradicionais. Sim, pode encontrar cortes tradicionais ou também cortes para churrasco nessas embalagens, tanto a vácuo como na atmosfera modificada. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência, ó meu Rio Grande. E é época de colheita do algodão no Brasil. No estado de Mato Grosso, o repórter Valdir Pacheco está preparando um material bem especial. Ele está acompanhando as atividades em uma propriedade no município de Sorriso.
A nossa equipe está aqui no Médio Norte do Mato Grosso, precisamente em Sorriso, na capital nacional do agronegócio, acompanhando a colheita do algodão segunda safra. Esta matéria você vai acompanhar com exclusividade amanhã aqui no Bom Dia Produtor. E nós vamos agora até São Paulo saber como fechou o mercado do milho e da soja na sexta-feira com a jornalista Sara Kirchhoff. Olá, Sara. Olá, Juliana. Olá a todos. O relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontou para estoques mais baixos no mercado do milho norte-americano, fez com que as cotações do cereal na Bolsa de Chicago tivessem forte alta na última semana, com valorizações em torno de 5% e 6% para os principais contratos mais próximos. De certa forma, isso acabou se refletindo para o mercado físico do milho brasileiro, o milho BMF, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, mas com uma intensidade muito menor. Isso porque os negócios envolvendo o cereal por aqui seguem bastante desaquecidos. Desta forma, os contratos com entrega em julho para o milho BMF registraram uma leve alta na última sexta-feira, uma alta de 0,06%, com o valor da saca subindo para os R$ 36,95. Já os contratos com entrega em setembro registraram uma leve queda de 0,05% para R$ 37,90 o valor da saca. Os contratos com entrega em novembro registraram uma alta de 0,13% para R$ 39,79 e os contratos com entrega em janeiro do ano que vem avançaram 0,12% para R$ 41,10 a saca. E o mercado físico segue bastante pressionado ainda também por esse desaquecimento nas vendas, pela questão do preço mínimo do frete, pelos armazéns cheios que acabam configurando aí numa lentidão na colheita do milho segunda safra. E na última sexta-feira, os preços mais uma vez caíram no mercado físico brasileiro, de acordo com o indicador CPEA. Em Campinas e região, o valor da saca ficou em R$ 36,70, com uma queda de 0,86% no dia e 0,73% no acumulado do mês de julho. Do milho, passamos para a soja, que continua muito pressionada na Bolsa de Chicago, influenciada pela tensão que há entre China e Estados Unidos. A China, inclusive, na última semana, anunciou que vai reduzir a importação de soja e, sem falar nos reflexos ainda do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a oleaginosa. E com esse cenário, os preços da soja na Bolsa de Chicago novamente registraram quedas fortes. Os contratos com entrega em julho, por exemplo, recuaram quase 2% para $8,14 por bushel. Contratos com entrega em setembro também tiveram queda acentuada, acima de 1,5% para $8,24 por bushel. Os contratos com entrega em novembro também tiveram a queda parecida com o contrato anterior, recuando para $8,34 por bushel. E os contratos com entrega em janeiro do ano que vem registraram queda de 1,72% para $8,44 por bushel. Já a soja no mercado físico brasileiro tem alta ainda no acumulado do mês de julho para o estado do Paraná, uma alta acima de 1,5%. Só que na última sexta-feira, os preços da oleaginosa tiveram queda no Paraná, de acordo com o indicador CPEA. A desvalorização foi de 0,17% e, com isso, o valor da saca na sexta-feira ficou em R$ 81,80. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com vocês. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. E nós vamos voltar a falar com a Sara Kirchhoff agora para saber como que fecharam os mercados do boi gordo e do bezerro na última semana. Com a entre-safra ganhando forma, o mercado futuro do boi gordo segue em queda.
Na última sexta-feira, os principais contratos mais próximos tiveram desvalorização na arroba para o boi BMF, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu começo destacando os contratos do mês vigente, que tiveram queda de 0,14%, com a arroba caindo para os R$ 142,30. Contratos com entrega em setembro registraram queda de 0,17%, para R$ 144,15 o valor da arroba. Já os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, tiveram uma queda próxima de 0,5%, recuando para R$ 147,30 a arroba. Os contratos com entrega em novembro, com a mesma desvalorização, caíram para R$ 146,35 o valor da arroba. Diferente do cenário acompanhado no mercado físico brasileiro, onde os preços continuam bastante firmes. Na última sexta-feira, a valorização da arroba no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA, foi de quase 1%, 0,82%. Com isso, a arroba subiu para R$ 141,70 no estado de São Paulo. Agora, no acumulado do mês, a valorização no mercado do boi gordo fica acima de 1,5%. E os preços do bezerro em Mato Grosso do Sul caíram 0,5% na última sexta-feira para R$ 1.167,43 por cabeça. Só que no acumulado do mês, o produto segue com uma alta no indicador de CPEA. A valorização fica próxima de 1,5%. É com vocês. Obrigada, Sara, mais uma vez pelas informações. No fechamento do mercado do boi gordo de sexta-feira, pouca oferta e lentidão no escoamento travaram a cotação. Você vai acompanhar agora a análise da Scott Consultoria com o zootecnista Breno de Lima. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo no dia 13 de julho de 2018, o que a gente observa ainda são cotações firmes. Apesar do final da semana, o volume de negócios ainda ser um pouco abaixo, a gente observa que há dificuldade das indústrias em adquirir a matéria-prima e essa menor oferta disponível é muito em função dos animais de pasto que são cada vez mais difíceis de serem encontrados, em função da entre-safra, e também vale lembrar que o primeiro giro de confinamento deve ter uma retração no número de animais disponíveis em função das altas do grão no primeiro semestre, no início do ano. Então, a oferta ela está diminuindo aos poucos e isso tem gerado firmeza ao mercado. Essas altas elas são seguradas ainda em função do escoamento lento da carne. Estamos entrando na segunda quinzena aí do mês, esse cenário de menor consumo deve acontecer no curto prazo, porque sazonalmente na segunda quinzena o consumo ele é menor em função da população estar menos descapitalizada. Então, um cenário de menor oferta, mas o escoamento ainda segurando as altas. E vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum à vista, livres de fundo rural. E como sempre, começamos pela região sudeste do país e vamos acompanhar em detalhes agora nessa tela que aparece para você. Sul de Minas, alta de R$1 apenas. Na próxima tela, a gente acompanha a região sul do Brasil, onde nesta última sexta-feira não houve alteração no valor da arroba do boi gordo. Na região centro-oeste do país, sul de Goiás, nós tivemos uma alta de 50 centavos apenas. Na região centro-oeste ainda, mas agora falando do Mato Grosso, não houve alteração. O mesmo aconteceu na região nordeste do país, os preços permanecem estáveis. Na região norte do Brasil, para a gente finalizar a análise, também sem alterações nessa última sexta-feira. E nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que você de casa pode enviar o seu vídeo da sua propriedade, do amanhecer por aí também, da sua região. Fique à vontade para interagir conosco. Colocamos à sua disposição nosso número de WhatsApp, é o 67992647810. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, compartilhando com você imagens de um telespectador do interior de Mato Grosso. É o William Rocha, do município de Confresa. Ele nos mandou pelo WhatsApp do Bom Dia imagens de sua propriedade e do seu gado. Obrigada, William, pela participação. Belos registros aí na sua fazenda. Mande o nosso abraço a todos aí de Confresa. Um bom início de semana por aí. São 7h21. O Bom Dia Produtor vai para o intervalo e volta já.
São 7 horas e 26 minutos no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor está de volta. A gente fala agora a respeito da situação econômica do Brasil, em meio a um cenário de incertezas dos agentes econômicos e também devido aos vários prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros no Brasil no fim do mês de maio. A expectativa do PIB, Produto Interno Bruto do país, está reduzida novamente, agora em 1,6% para este ano de 2018. Para falar a respeito dessa nova projeção e sobre como esses números impactam o setor do agronegócio, o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, já está aqui comigo. Olá, seu João, bom dia para você. Bom dia. É como você falou, Juliana, você é o Brasil hoje. O Brasil começou o ano com uma perspectiva de crescer 3%. O Brasil precisa crescer, a economia precisa crescer, precisa ter mais renda, precisa ter mais empregos, quer diminuir esse problema sério do desemprego no Brasil e do subemprego. Nós temos mais de 25 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. E só que a única maneira que tem é crescer a economia, não é por decreto do governo que vai resolver, é crescimento da economia. Nós tivemos uma série de problemas e a previsão inicial do ano é que era 3%. 3% é um crescimento modesto, mas era muito positivo. Aí aconteceu vários problemas, e você me lembrou bem, a greve dos caminhoneiros foi um dos problemas, mostrou a fraqueza do governo e, pior, você cria um clima de desconfiança no futuro, você tira a confiança do investidor. O investidor hoje no Brasil, a previsão de investimento no Brasil esse ano é 13%, é muito pouco comparado com outros países. Nós fizemos algumas telas e pedi ao pessoal da técnica colocar. A primeira tela é mostrando o mundo. Se você olha o mundo, você vê um crescimento constante. O mundo passou aquela crise de 2008, a União Europeia com problema, com Espanha, com Portugal, com a Grécia. Hoje não, hoje esses países fizeram o dever de casa, fizeram as reformas que tinham que fazer. Algumas delas são remédios amargos, mas não tem jeito. O remédio tem que ser tomado, não dá para ficar enrolando como nós estamos no Brasil. O Congresso brasileiro fecha os olhos para a questão previdenciária. Por que hoje a situação do Brasil, o grande desafio do Brasil é a questão do ajuste fiscal? É o governo gastar menos, gastar aquilo que ele pode. Mas só que você tem um déficit na Previdência tão grande, mas tão grande, que você hoje, o que se gasta, o déficit da Previdência equivale a 22 vezes, olha o detalhe, 22 vezes mais que se investe em infraestrutura de transporte, por exemplo, no Brasil. Então o Brasil está travado, você não tem investimentos em setores que atrapalham o setor. O produtor rural hoje está pagando um absurdo de frete. Por quê? Porque a matriz de transporte no Brasil é rodoviária. Nós não investimos, não conseguimos desatar o nó da ferrovia, não conseguimos investir em hidrovias. Então o Brasil depende umbilicalmente de caminhão. Então nós estamos pagando isso. Aí a hora que o produtor de milho está colhendo milho agora, o milho vem caindo, você deve estar mostrando todo dia uma queda no preço do milho. Por quê? Porque fechou a válvula de escape da exportação. A exportação está 39 no porto, mas se o cara vai gastar 20 para levar, não sobra nada para o produtor. Então essa é a questão. Então hoje o mundo está crescendo, a economia mundial, e o Brasil podia estar navegando nesse mesmo cenário de um céu azul, um céu de brigadeiro, mas não, o governo é ruim, não faz dever de casa, nós estamos vivendo um problema que eu vou pedir a segunda tela, que a segunda tela mostra o Brasil. Olha a situação do Brasil, 2 anos de recessão brava, o contra-vigário do PT e a sua turma para eleger a Dilma, ele fez uma série de medidas demagógicas em 2014, segurou o preço da gasolina, subsidiou a gasolina, segurou as tarifas públicas, energia elétrica. Aí chegou em 2015, é a hora da verdade. Aí foi um desastre, o país caiu 3,6%. Aí depois, no ano seguinte, a situação, a dona Dilma, com a sua soberba e a sua incapacidade gerencial impressionante, derrubou mais ainda. Então o país recuou mais de 7,2%. A crise dos caminhoneiros começou aí, porque caiu o frete. Aí o governo, em 2014, abriu os cofres dos bancos públicos para financiar caminhão, para segurar a indústria metalúrgica, segurar o ABC paulista. O que aconteceu? Sobrou caminhão, o frete derrubou. A crise dos caminhoneiros começou aí, lá em 2015, com a recessão brasileira. 2017, o Brasil respirou um pouquinho, cresceu 1%. Por quê? Por causa do senhor e da senhora. A produção agrícola brasileira foi responsável por 12,5% no PIB. Como ela tem 20%, acabou impactando positivamente 1%.
1% do crescimento demográfico brasileiro, ou seja, a renda do brasileiro ficou pior ainda. Você aumenta o desemprego. A hora que cresce a economia, você gera consumo, consumo especialmente de proteínas, carnes, leite, derivados, etc. Nesse momento nós estamos vendo o quê? Uma redução no consumo de carne, uma redução no consumo de leite. Por quê? O povo não tem dinheiro, não tem emprego, não tem renda, caiu a renda do brasileiro. Então, é um desastre o que nós estamos vivendo. Esse ano, que era um ano que poderia melhorar um pouquinho a situação, acontece a greve dos caminhoneiros, acontece um governo que não tem força política, acontece um monte. E o pior, nós estamos vendo um cenário para outubro de uma festa de populismo. Ou seja, todo mundo prometendo o paraíso, sem contar como é que nós vamos chegar no paraíso. Essa instabilidade política que o Brasil vive e que pode ser mascarada aí nos próximos meses, né, com a campanha eleitoral, pode atrapalhar ainda mais a insegurança, na verdade, dos agentes financeiros? Com certeza absoluta. O Brasil hoje está se salvando porque ele tem uma coisa importante, ele produz alimentos e tem petróleo. Hoje, os grandes investimentos do Brasil e estrangeiros são no petróleo. O governo está fazendo uma festa leiloando o pré-sal. Porque o pré-sal é um petróleo de alta qualidade, os poços a Petrobras desenvolveu uma tecnologia de conseguir extrair isso sem impactar o meio ambiente e com alto rendimento. O mundo inteiro está olhando o Brasil, que é um país razoavelmente estável, né? Não é uma Venezuela ainda, mas se seguisse na mão do PT, nós estaríamos chegando já na Venezuela. Mas é o que atrai investimentos. E alimentos, que o nosso telespectador sabe fazer, sabe trabalhar, sabe produzir. Se não fosse isso, Juliana, a situação do Brasil era caótica, porque você tem uma despesa pública absurda. Se você somar hoje, pegar o que os governos extorquem da sociedade, alguma coisa por volta de 35% do PIB, 35% do PIB, você, todos nós que estamos aqui nessa sala, estamos pagando para o governo gastar isso, 65% desse valor que ele junta é para pagar folha e cobrir o déficit da Previdência. Ou seja, nós não temos recurso para investimento, não temos recurso para melhorar a máquina pública, para dar mais eficiência, falta isso aí. Então, nós estamos vivendo hoje, nós estamos num brete. O povo brasileiro está num brete. De um lado, pressionado por uma carga tributária distorsiva, do outro lado, não tendo o retorno da sociedade. Não tem segurança, não tem educação, não tem transporte, papapá. Isso leva a isso aí. Agora, esse número de 1,6 é preocupante. Nós precisaríamos estar fazendo um melhor desempenho esse ano para começar a minorar os problemas sociais do Brasil. João Pedro, muito obrigada pela sua vinda aqui. Bom trabalho. Obrigada, bom dia. Ju Casanato. Bom, e agora vamos aos destaques da previsão do tempo para todo o Brasil, especialmente hoje, em várias regiões do país. Juliana Rezende tem os detalhes. A semana começa com tempo instável, especialmente na região sul. O avanço de novas áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva entre o estado gaúcho e Santa Catarina, mas essa chuva não consegue alcançar as áreas centrais brasileiras. E aí, por conta disso, a massa de ar mais seco vai seguir atuando na maior parte do interior do país. No extremo norte do Brasil ainda chove por conta de instabilidades tropicais e a chuva deve acontecer a qualquer hora do dia. A temperatura pela manhã segue um pouquinho mais amena no sudeste. No sul de Minas Gerais, o dia começa com 15 graus. Nas áreas mais ao sul do país, pela manhã faz 14 graus em Santa Catarina. Já no extremo norte do Brasil, amanhã já começa com sensação de abafado. A mínima é de 22 graus no estado do Amazonas. Durante a tarde, bastante calor, principalmente no centro-oeste, na região norte e até no interior do Nordeste. Temperatura máxima em Palmas chega até 37 graus. No Sudeste, expectativa de temperaturas um pouquinho mais amenas, 26 graus em São Paulo. Na região Sul, temperatura também não sobe muito, faz 23 graus no Rio Grande do Sul por conta das instabilidades. Então, a semana começa com tempo firme predominando na maior parte do Brasil Central e previsão de chuva já no estado gaúcho.
Agora vamos falar dos nossos parceiros comerciais. A MSD Saúde Animal considera principalmente o conhecimento e também a capacitação um dos principais pilares da empresa. Durante o 4º simpósio Maxicorte, promovido pela empresa, técnicos e veterinários puderam se aprimorar com novas técnicas desenvolvidas. A gente vai conferir tudo nessa reportagem. Durante o 4º simpósio Maxicorte da MSD Saúde Animal, médicos veterinários e técnicos acompanharam palestras e conheceram novas tecnologias apresentadas pela empresa. Para levar ao pecuarista soluções inovadoras, a MSD Saúde Animal investe cerca de 20% do faturamento global da empresa em pesquisa e desenvolvimento. O resultado vem através da alta eficiência no campo e redução de custos. O simpósio Maxicorte, já nessa 4ª edição, continua numa linha de atualizar os técnicos parceiros da MSD. Não só os parceiros, mas também a equipe. E nesse momento estratégico do ano, um momento de entre safra de pecuária, a gente está finalizando os diagnósticos de uma estação de monta e planejando a próxima estação de monta. Então é um momento muito oportuno para difundir conhecimento, capacitar esse pessoal para que possam colocar as técnicas, as tecnologias para o campo, melhorando e maximizando a produtividade da fazenda do consumidor final. O presidente da MSD Saúde Animal no Brasil destaca a importância em manter os técnicos e médicos veterinários da empresa sempre atualizados em relação a novas tecnologias. O conhecimento é um pilar estratégico cultural da empresa. Eu acredito muito que os nossos profissionais extremamente capacitados, com alto nível de conhecimento, vão agregar valor ao pecuarista, ao médico veterinário no campo. Esse é um objetivo fundamental da nossa empresa, ter os melhores profissionais do mercado. A produção de borracha está em franca expansão em Mato Grosso do Sul. Atualmente são 22 mil hectares plantados com seringueiras, sendo 15% em produção. Para deixar essa cadeia produtiva mais competitiva, o setor precisa de estudos. Para falar a respeito de aumentar a produção no estado e também melhorar a participação no mercado, eu recebo aqui no estúdio Jaime Verrucchi, ele que é titular da Semagro. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua vinda aqui. Bom dia, bom dia. Bom, o município de Aparecida do Tapuado é o município do estado que concentra a maior área plantada com seringueiras, né? Eles até criaram uma associação para melhorar a atividade do setor por lá. O que precisa ainda de investimento e estrutura para dar mais, para gerar mais capacidade dos produtores de lá crescerem? Bom, nós temos duas questões, acho que é importante discutir na produção de seringueira e, consequentemente, de borracha. O primeiro que nós temos que olhar é a questão nacional. Nós temos hoje uma redução da alíquota de importação. Existia uma proteção do mercado até no ano passado de 14%. Então, todo produto importado, principalmente da Indonésia, era taxado em 14%. Isso foi reduzido para 4%. Isso fez com que os preços ao produtor de seringa no Brasil inteiro, não só no Mato Grosso do Sul, caíssem de maneira substancial. Então, nós temos uma pauta, junto com os produtores, que é uma pauta nacional, e com a Câmara de Florestas, para a gente discutir o retorno dessa alíquota de proteção para 14%. A seringueira no país, né, ela tem crescido, principalmente em regiões novas. Tradicionalmente ela vinha no estado de São Paulo, hoje nós temos já em Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul, despontando aí no crescimento da produção de seringueira. Então, acho que essa é a primeira pauta, a gente tem feito um trabalho nacional. A segunda pauta é um pouco mais regional. Como você bem colocou, nós estamos com esses 22 mil hectares, ainda é pouco. O que nós estamos tentando fazer agora é incentivar, capacitar a mão de obra, né, e fazer um estudo para verificar quando vai entrar em produção. Hoje nós temos 15%, mas no próximo ano nós vamos ter 20%, 25%, e viabilizar também a industrialização local. Acho que isso ajuda muito o produtor para conseguir melhorar o preço ao produtor. E aí só uma correção, na verdade, o município do Mato Grosso do Sul, que tem maior número de seringueira, é Cacilândia. Cacilândia. Né? Cacilândia. É que a associação de produtores, ela fica em Aparecida do Tabuado, eles que estão se articulando, mas é na nossa costa leste. Hoje 70% da produção do Mato Grosso do Sul está na divisa com o estado de Goiás e o estado de São Paulo. Esse no mapa é onde nós temos a produção de seringueira do Mato Grosso do Sul. Perfeito.
quando essa região estiver melhor estruturada, qual deve ser o potencial produtivo deles? Olha, nós temos aí como meta, primeiro, o que a gente tem percebido é a produtividade do Mato Grosso do Sul. Ela tem sido maior do que em outras regiões do país. Mas isso, hoje, nesse momento, está estagnado esses 22 mil hectares. Os últimos plantios que nós tivemos foram há 2 anos atrás. E a proposta exatamente de um programa, junto com a Federação das Indústrias, Federação de Agricultura, a Associação de Produtores e o Governo do Estado, é a gente retomar esse crescimento, porque é uma alternativa importante de renda. A gente percebe que o retorno econômico hoje da seringueira, ele está acima de outras atividades da região, que a região é muito pecuária e eucalipto, esse é o foco econômico da região. Então, é uma grande opção ao produtor. Então, a ideia realmente é retomar a cadeia produtiva, produção de mudas, capacitação de mão de obra, inserir novos produtores nessa lógica, podendo chegar, nossa ideia é que em 5 anos a gente possa chegar em 50 mil hectares. Essa é a meta estabelecida pelo governo do estado. Secretário, você comentou a respeito da alíquota de importação da borracha, né? Citando a Indonésia. E em relação ao ICMS, como que está qual é essa alíquota e qual é o pedido dos produtores? Bom, hoje nós temos, na verdade, ICMS interestadual e o ICMS padrão, de 12%. O que o governo já fez? Nós colocamos a questão da produção da seringueira dentro de um programa que é o PROAP, o Programa de Desenvolvimento da Agropecuária. E a solicitação deles é que se faça uma redução, e pode ser escalonada, para que dê mais competitividade à borracha do Mato Grosso do Sul. Então, o governo está analisando, nós temos algumas restrições nesse momento, nacional, em função do período eleitoral, nós não podemos reduzir tributo nesse momento, mas isso nós estamos fazendo uma análise, porque eu acho que é importante, num produto nascente, quer dizer, nós estamos começando a produção, que a gente tem incentivos econômicos. Então, a ideia do governo é realmente fazer uma redução e fazer depois um escalonamento de retomada desse ICMS até que a gente consolide a seringueira no estado. Isso tem uma previsão de acontecer próximo ano? Na verdade, a gente vai fazer os estudos, né? E a partir de novembro, assim que passar o segundo turno das eleições, nós vamos começar a discutir isso. Isso passa por Assembleia Legislativa. Então, a gente vai fazer os estudos para isso e deixar tudo isso pronto assim que a legislação permitir a gente avançar. Bom, a gente fala agora a respeito, de uma maneira mais abrangente, a respeito de Mato Grosso do Sul. Como que é a participação do Estado agora no agro do país? Olha, o Mato Grosso do Sul, primeiro, acho que tem um ponto fundamental, que é o aumento de produção. O Mato Grosso do Sul hoje se definiu claramente com 2 safras bem distintas, a questão da soja e do milho. Então, é um estado hoje já próximo a 20 milhões de toneladas. E eu acho que a diferença, muitas vezes, do Mato Grosso do Sul em relação a alguns estados é a diversificação econômica. Eu acho que esse é um ponto fundamental no agro. Hoje, o Mato Grosso do Sul reduziu o seu rebanho, mas continua com o nível de abate. Então, a tecnificação na pecuária. Questão da produção de florestas. Nós estamos aí já segundo, mais de 1 milhão de hectares, com um setor bastante diversificado. Na carne. Então, todo o nosso foco do agro hoje no Mato Grosso do Sul é a gente conseguir agregar valor. Acho que esse é o ponto fundamental. Então, nós inauguramos fábricas de proteína texturizada de soja, inauguramos fábrica de MDF semana passada. Então, o foco hoje é pegar essa diversificação do agro sul-mato-grossense e conseguir agregar valor. Esse é o grande foco que nós estamos. E o Mato Grosso do Sul vai muito bem e tem se destacado. Mas nós não vamos ultrapassar Mato Grosso em soja, Mato Grosso em milho, porque nós não temos mais território. Mas eu acho que a diversificação é que dá o equilíbrio no agro. Para a gente finalizar, secretário, esse é um ano eleitoral. O que o agro ainda precisa do governo para crescer em participação no mercado mundial? O ponto, né, que a gente coloca sempre, que é o pedido dos grandes produtores, que nenhum governo atrapalhe. Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente evitar situações. Então, o grande foco que nós entendemos é a questão da desburocratização. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um foco, tem as políticas públicas de avanço, redução tributária, logística é fundamental. Então, acho que a pauta está muito, muito clara. Mas se a gente conseguir avançar na desburocratização, seja ele na área da sanidade, seja ele na área do licenciamento, na área dos incentivos, eu acho que qualquer governo que fizer isso dará um grande papel para o agro brasileiro e para o agro sul-mato-grossense. Jaime Verruc, muito obrigada pela sua vinda aqui. Um bom dia. Bom dia e muito obrigado. Bom, e Bom Dia Produtor vai agora para um rápido intervalo comercial. São 15 para as 8 da manhã no horário de Brasília. Nós voltamos em instantes. Agora são 7h47 no horário de Brasília. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta segunda-feira, ao vivo para todo o Brasil. E agora vamos trazer para você o nosso Momento Fosfosal. Acompanhe com atenção.
Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje vamos abordar o efeito fosfosal na entrada de novos animais na fazenda. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E um dos grandes gargalos é o estresse causado pelo transporte e a adaptação dos animais na sua propriedade. E agora, vamos ver o que diz quem já está usando e comprovando o efeito fosfosal na balança, como nesse relato. Então chega nessa hora que esse animal chega aqui na fazenda, ele vai para uma invernada que ele não conhece, ele não sabe onde está a água, ele não sabe onde está o sal, tudo isso ele vai ter que procurar. E ele vai ter que adaptar aquele ambiente que ele chegou ali agora. Então, esse animal já sofre estresse do transporte no caminhão, embora seja. E quando ele chega aqui, ele já recebendo vamos supor, essa ajuda, né, que já está ali, já entra na corrente sanguínea desse animal, isso aí é fantástico. Por quê? Porque esse animal, até ele achar o coxo, até ele adequar essa suplementação, porque às vezes animal que não está acostumado com trato, com essa suplementação de estar ali direto, isso aí para nós, para aliviar esse estresse, então quer dizer, a gente tirou esse estresse desse animal, assim para nós facilitou. Enquanto você levava 15, 20 dias para esse animal estabilizar aqui na Santo Antônio, hoje não, com uma semana você vê que os animais já estão, com 15 dias você vê outra resposta, animais já com pelo brilhante, animal saudável, você já vê que não tem estresse mais no gado. Você da região de Cáceres vai encontrar o fosfosal aqui na Comercial da Roça, no centro de Cáceres, na rua Padre Cassimiro, número 1156. Pois é um produto que vem trazendo resultados muito bons, tem tido um índice de recompra muito grande e tem nos deixado muito satisfeitos, junto com a parceria com a Virbac, que tem sido de grande valia para o Comercial da Roça. Tá esperando o quê? Ganhe tempo e dinheiro, aumente a lucratividade do seu rebanho. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! No próximo domingo, dia 22 de julho, às 14 horas, você confere aqui pelo Canal do Boi o 9º leilão Nelore Pintado PO. Na oferta, o melhor da genética do plantel de Hélio Correia. Confira. Paixão que virou talento. Essa frase resume bem o dom em pintar os animais Nelore PO do selecionador Elinho Correia de Assunção, pioneiro que transformou os tons de vermelho em uma referência ao criatório da fazenda Santa Maria do Apa. Afinal, são mais de 40 anos nessa faculdade onde a experiência vale ouro. Ou serão diamantes vermelhos no pasto? Hoje o Nelore Pintado faz parte do meu nome. Aonde eu chego, eu me apresento, quem que o senhor é? Hélio Correia de Assunção, o homem do Nelore Pintado. O homem do Nelore Pintado. Então eu plantei isso e trabalho em cima disso com o coração. Aqui na fazenda, vejo tudo, acasalo tudo. Tinha uma firma de São Paulo de publicidade, me ligou perguntando quem que faz as minhas publicidades. Eu falei, como assim? Quem que bola esses outdoors seus, maravilhosos, essas malas diretas, muito bonitas, tal. Agora tem até a tabela da Copa do Mundo nas costas. Então, quem que bola esse senhor? Foi eu. Não, eu tô falando quem que faz isso, senhor, foi eu. Aí eu, pô, mas o senhor tem tempo para isso? Mas eu só faço isso. É por isso que o meu negócio dá certo. Então eu vivo o Nelore Pintado. Na minha casa, segundo meus filhos, tá aqui, ó. É poluída de fotografia. A base genética desse plantel serviu de inspiração para muitos criadores que hoje também obtêm excelentes resultados. Eu fico muito satisfeito de ver que vários criadores que somam no nosso rebanho nacional, que entraram no meu gado, passaram a criar o Nelore Pintado.
E eu fico satisfeito porque isso é um trabalho de mais de 40 anos meu, que eu venho pelejando, ou seja, estou tendo uma persistência muito grande, que eu tenho vários amigos que começam e param, porque acha que não dá o pintado da noite pro dia, e não dá mesmo, A genética é muito difícil trabalhar com ela. Então, tem boi pintado que dá amarelo, tem boi amarelo que dá pintado. Então precisa ter uma persistência. Então por isso que eu não vendo prenhez, por isso que eu não vendo vaca com barriga de ouro, porque a barriga de ouro dele pode pintar um amarelo. Então é uma persistência que eu tive. O que é pintar de vermelho hoje no Brasil saiu aqui de casa. E com isso é uma realização pelo meu trabalho. A raça que vem comprovando seu potencial como produtora de carne e leite mostra que a beleza foi fortalecida em linhagens de muita funcionalidade. O Caju de Garda me ajudou muito na pelagem, no leite. O Acauã do senhor Stone Quirino, um boi que ajudou muito também na pelagem, no leite. E vários outros bois, o ranche ajuda. Tudo vem de boi manchado, de manchado que transmite manchado. Aí viram as vacas amareladas e tal, aí que você começa a botar aquelas vaconas com os pintados de vermelhos antigos. Com a chegada do 9º leilão Nelore Pintado PO, tradicional durante a Expobel, Elinho prepara no capricho animais que podem ser considerados máquinas de pincelar o gado, opções e categorias para atender os mais diversos projetos de pecuária, mostrando nomes como o raçador pintado de vermelho Pão de Ló, que irá para a Central de Sêmen Tairana. Simplesmente 1.080 quilos de muita rusticidade que se comprova a campo. Eu vou levando mais ou menos uns 40 touros, incluindo um pouquinho de preto, uns 2 baetas, tal, uns 40. Mas tem meus convidados, então deve ter uns 60 touros mais ou menos este ano no leilão. E a minha torada vai estar numa faixa de uns 750 quilos. É um touro que eu vou vender numa faixa de 3 anos e está engordando sem ser confinado no pasto com ração, mas é um boi normal, é um boi enxuto. Meu boi não vai gordo, é um boi enxuto, que pode sair para ir para o campo. Vou levar umas 4 vacas vermelhas, pintadas de vermelha, parida e prenhas. Umas 2, 3 vacas brancas com bezerro vermelho, prenhas, para vocês verem que é possível fazer. Aí tem a parte comercial. Ixi, eu vou ter mais de 100 e tantas bezerras comerciais, só de amigos. Tem bezerras LA1, LA2 e machos comerciais também. Vacas paridas, vacas prenhas, comerciais, LA, nos meus convidados. Então, quem quer começar um plantel, esse ano eu tenho meus companheiros e eu estou preparando um gado fantástico para o leilão. O dia 22 de julho promete sacudir a Expobel com uma tarde de bons negócios. Eu espero vocês, dia 22 de julho, às 14 horas de Brasília, 13 horas de Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na Expobel de Mato Grosso do Sul. Quem não puder vir ao vivo, será transmitido pelo Agrocanal da SPA e com a parceria da Leilão Boi. Espero contar com vocês aqui dia 22 de julho, 14 horas de Brasília, impreterivelmente.
Embrapa Gado de Corte, por meio do programa Geneplus, realiza de amanhã até sexta-feira o 30º curso de melhoramento de gado de corte. E claro, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o senhor Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, mais conhecido como Totti, né? Prazer receber o senhor aqui, viu? Bom dia. Prazer todo meu, Juliana. Muito obrigado. Vamos falar então desse grande evento que vai acontecer, mas eu começo perguntando sobre a importância, para começar nosso bate-papo, do melhoramento genético. É importante o produtor estar investido desde cedo para ele obter bons resultados? Sem dúvida nenhuma. O melhoramento genético, juntamente com as boas práticas de criação, é que proporcionam condições para que os animais respondam adequadamente em termos de produção, produtividade e qualidade de produto. O senhor estava comentando comigo anteriormente que é um conjunto, na verdade, né? Certo, é. Então, não basta apenas o produtor trabalhar no envolvimento do melhoramento genético, trazendo um bom reprodutor. É um conjunto, a alimentação influencia o gerenciamento da propriedade. Explica um pouquinho para nós. Perfeitamente, Juliana. Por isso mesmo que esse curso nosso tem uma duração de 4 dias. Por quê? Porque, embora o foco principal seja a genética, nós tratamos a genética num contexto de sistema produtivo. Então, no primeiro dia, nós fazemos uma apresentação de sistema produtivo visando produtividade, qualidade de carcaça e de carne, os recursos genéticos, daí por diante as boas práticas de criação envolvendo alimentação, isso é pastagem, suplementação alimentar, saúde animal, o manejo sanitário reprodutivo, a gestão do negócio. Então é preciso a gente contemplar isso de uma maneira mais completa e depois sim nós vamos aprofundar na parte de genética. Isso a gente faz já no segundo dia. Entendi. Então no segundo dia nós vamos ver critérios e objetivos de seleção, ferramental para medir carcaça e qualidade de carne, que é ultrassonografia, né? A avaliação zootécnica e funcional dos animais. Muito importante. Também, porque não adianta ele ter uma avaliação genética muito boa se ele não é adaptado ao sistema produtivo. Então, isso também é muito importante. Até que no período da tarde a gente aprofunda bastante na genética. Por quê? Porque aquele dado que nós coletamos no campo, ele precisa ser trabalhado até chegar a uma estimativa do valor genético do animal. Uhum. Ele é um dado bruto. Você pesa a bezerrada, você tem de 150 até 230, 240 quilos. É verdade. Mas esse peso depende de uma série de coisas. Depende da mãe, depende do sistema de criação, da fazenda onde ele foi criado e assim por diante. Então, nós precisamos lapidar essa informação e extrair dela a estimativa do valor genético dos indivíduos, que a gente denomina DEP, que na verdade é a metade do valor genético. É o que o indivíduo passa para a geração seguinte. Isso é tratado já no segundo dia do período da tarde. A genética molecular como suporte para essa avaliação, né? Aí no terceiro dia, Juliana, nós vamos mostrar ferramentas que o programa de seleção proporciona ao criador, no que nós chamamos de relatório de avaliação genética. Então aí tem todas as DEPs, ele é num ambiente eletrônico, então dá para você fazer buscas as mais diversas por cada característica, por touros, por matrizes, né? por produtos. De manusear. Bastante simples e autoexplicativo, né? As tendências genéticas, etc. À tarde desse terceiro dia, a gente passa a tratar de cruzamentos. Um outro assunto muito importante que também, de certa modo, podemos considerar uma novidade, técnicas de preparo dos touros para comercialização e depois para adaptação desses animais no sistema produtivo. Porque ninguém gosta de comprar touro magro. Então, o criador prepara o animal para comercializar. É o visual ali, porque né? o produtor vai ver, opa, que é o boi gordo que eu vou ter lá adiante, né? Agora, dependendo do tipo do trato que você proporciona, você vai ter que tomar mais cuidado ou menos de acordo com o ambiente para onde esse touro vai. Então, é uma palestra. Tem um período de adaptação, né? Tem todo esse preparo. Isso Exato. Tudo vocês vão mostrar na palestra. Vamos mostrar também. E aí, finalizando o terceiro dia, nós vamos mostrar como é que se implanta um programa de melhoramento na fazenda, que é o programa Geneplus da Embrapa, né? Nós vamos ter depoimentos de técnicos de campo para ver como é que funciona isso junto com o produtor, né? E encerrando esse período de auditório, no dia seguinte, que é na sexta-feira, nós vamos para o campo. Nós vamos mostrar o nosso plantel Nelore, que fica na Fazenda Modelo,
na parte da manhã, e à tarde nós vamos mostrar o caracu e cinepol. Como que a gente utiliza esse programa, essas técnicas de melhoramento genético nos nossos próprios plantéis, como uma maneira de divulgar. Exatamente. Fazer o teste a campo mesmo, o produtor vê de perto. Ver de perto. Então, a maneira de você demonstrar que não é lá um bicho de 7 cabeças, não. Certeza. Ninguém vai sair especialista em avaliação genética, mas eu garanto que ele vai sair um especialista como um usuário criterioso e confiante da avaliação genética. De repente, até mudar os hábitos na propriedade, né? Evitar alguns erros, isso é muito importante. E confiar na tecnologia, sabe? Porque às vezes a pessoa fica um pouco incrédula. Mas hoje em dia, Juliana, eu vou dizer a você, a inseminação artificial, que proporciona aos touros ter filhos em muitas fazendas diferentes, a modelagem estatística e genética, a agregação da matriz de parentesco na avaliação do animal, olha, vamos confiar porque é uma avaliação muito segura. É verdade. Até esse momento, é a melhor estimativa que nós podemos ter do valor genético desse indivíduo. Então, quem acredita, quem pratica, vai em frente. O produtor tem que explorar bem isso, né? As tecnologias estão realmente para ajudar o produtor a melhorar cada vez mais e fazer isso com excelência, né? Juliana, e veja bem, eu tenho um ditado que não é meu, é de conhecimento geral. Fazenda é fazendo. O que significa isso? Todo ano você tem que encarar o trabalho, a rotina e tocar o barco adiante. E em cada período de tempo nós temos os nossos dilemas, os nossos problemas. Com certeza. E não adianta, nós temos que enfrentar essa situação. Hoje, por exemplo, a gente enfrenta um período dificílimo, decorrente dos nossos problemas políticos e econômicos, né? Então, nós estamos vendo o preço da arroba do boi, o preço do bezerro, preços comprimidos, o consumo alimentar de carne caiu muito no Brasil devido à queda de poder aquisitivo da população. Então, nós estamos na luta tremenda. Embora tenhamos boas expectativas, por exemplo, no mercado externo, por conta da declaração do Brasil isento de aftosa com vacinação e uma possível até eliminação dessa vacina, isso abre mais expectativas. Agora há pouco também, uma outra coisa muito importante que foi anunciada, o programa de tipificação de carcaça. Exato. Isso também é um assunto maravilhoso. Então a gente percebe um horizonte positivo. Mas nós temos nosso problema, nós temos que continuar trabalhando, procurando aprimorar cada vez mais os nossos sistemas produtivos. Exatamente. Aprimoramento, essa é a palavra. Exatamente, né? Permanentemente. Exatamente. Enquanto nós mantemos boas práticas de criação, a genética tem que estar sempre trabalhada para a gente ter o melhor possível. Agora, deixa eu perguntar algo para o senhor também. Vocês estão na 30ª edição desse grande evento, então muitos eventos também já foram realizados. Ainda hoje, existe uma preocupação específica do produtor quando se fala em melhoramento genético, aquela perguntinha que sempre surge durante uma palestra? Juliana, eu vou te dar um testemunho. Esse programa nosso foi lançado foi idealizado em 95 e lançado em 96. Inclusive, a criação desse curso foi exatamente para divulgar essas informações à cadeia produtiva. Porque no início, mesmo nós sendo pioneiros em avaliação genética, junto com a BCZ, desde a década de 80, a gente percebia ainda no início um pouco de medo, um pouco de desconfiança, será que esse programa vai adiante e tal? E na década de 90 ele começou a pegar firme. As centrais de disseminação, né, dando credibilidade, né, as associações de criadores também e tal, mas a gente percebia uma necessidade de difusão desse conhecimento de uma maneira mais ampla. Então, por isso que nós instituímos esse curso e, graças a Deus, estamos, nesse ano, completando 30 cursos. Então, o que eu percebo? De lá para cá, uma mudança muito grande de mentalidade. Então, hoje, por exemplo, você vai em qualquer leilão de touro, por exemplo, o valor que se dá à avaliação genética dos animais. É diferenciado. É diferenciado. Então, eu creio que a gente caminha cada vez mais para um aprimoramento e isso deve ser uma atividade constante. Nós é uma realidade, né, do produtor. Os produtores, é muito difícil encontrar um produtor que não trabalha com melhoramento genético, mas é importante também ele ficar atento para fazer tudo certinho e evitar erros. Em Juliana, e o foco não apenas no criador, naquele que produz a genética, mas mostrar também para o produtor comercial o valor
disso, né? Do uso de um touro melhorador. Então, a gente mostra isso aí com números, inclusive, né, que realmente o produtor que usa um touro de genética superior, esse touro se paga em muito pouco tempo e deixa no plantel dele, né, uma melhoria muito grande, porque as fêmeas que vão repor as mães serão fêmeas melhores a cada geração. Exatamente. Então, quem investe em touro melhorador, o rebanho todo caminha junto, né? Tanto os bezerros de corte quanto as fêmeas de reposição. Bacana. Agora eu estou curiosa também para saber sobre as palestras. O senhor disse para mim que serão 18 palestras no total, 4 dias de evento. Sim. Quem ainda não fez a inscrição dá tempo? Explica um pouco para a gente como é que vai ser. As inscrições ainda estão abertas, tem tempo de se fazer. Muita gente às vezes deixa para fazer até na hora. De preferência antes, porque com o recurso da internet é muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Pode acessar o site da Embrapa, do programa Gene Plus, e pegar o link para fazer a inscrição. Mas se chegar lá na hora também é muito bem-vindo. Então, o curso é grande assim, por quê? Porque a gente vê o sistema produtivo como um todo. Então, não são apenas pesquisadores da Embrapa Gado de Corte. Certo. Nós também contamos com a parceria da Embrapa Pantanal, uma colega nossa que vem falar sobre biotécnicas reprodutivas, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a professora Marina vai nos falar sobre ultrassonografia aplicada ao melhoramento genético, e o professor Elias Nunes Martins, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é consultor nosso e pesquisador nessa área de genética aplicada desde início dos anos 90. E é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário e tem uma didática fantástica. Então, aquela coisa mais complexa que existe, que é você modelar juntamente efeitos ambientais e genéticos, ele mostra isso aí com uma clareza maravilhosa. E mostrando para o pessoal que, olha, vamos confiar, porque às vezes você pega um animal, acha que ele é o melhor do seu plantel, mas na hora que você vai corrigir os dados, ele às vezes pode estar lá embaixo. Não é bem isso, né? Por isso que é importante ficar de olho. Por causa dos efeitos ambientais a que ele foi exposto. Em detrimento do outro, né? Então, o curso é longo, de certa forma, exige bastante. Vale muito a pena. Mas também nós temos o privilégio de, ao longo dessa experiência, ter colocado pelo menos as principais palestras num livro. Esse livro, infelizmente, está com a edição esgotada, mas ele pode ser baixado da internet. Então, depois, cada um, se quiser aprimorar, aprofundar, né, o conhecimento em cada tema desse, ele pode fazer isso em casa. E também nós estaremos sempre à disposição para atender qualquer tipo de dúvida. Vou agradecer muito sua participação por aqui, viu? Obrigada. Muito obrigado a você por essa oportunidade. A gente vai acompanhar também todas as palestras, a gente vai tentar acompanhar todo esse evento também através da nossa equipe, viu? Juliana, vocês são muito bem-vindas e eu considero a comunicação rural um parceiro excepcional para a Embrapa. A pesquisa não pode ficar nas gavetas nem nas prateleiras das bibliotecas, ela tem que ir para o campo. Exatamente. Vocês nos ajudam muito nisso. Obrigada, viu? Um abraço e até a próxima participação. Abraço, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Até já. A colheita do milho de segunda safra apenas começou no Brasil e já faltam armazéns para estocar o cereal. Nós recebemos imagens de telespectadores mostrando milho estocado a céu aberto já nesta época do ano. Sobre este assunto, a nossa equipe de reportagens conversou em Brasília com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Catarina Martorelli tem as informações. Essas imagens recebidas pelo canal do Boi mostram parte de uma produção de milho sendo despejada ao relento por falta de armazéns. Nós levamos o vídeo ao Ministério da Agricultura em Brasília para análise do secretário interino de Política Agrícola. A gravidade disso não é assim como se mostra na televisão, pelo seguinte: a segunda safra de milho no Mato Grosso é colhida em pleno período de seca, não chove, então a armazenagem a céu aberto não é uma coisa tão descabida. Mas mais do que isso, existem soluções tecnológicas hoje, e os produtores estão usando, para alternativa à construção de armazéns com estrutura metálica, com estrutura de construção armada, como é o caso dos silos bags, que são grandes silos que armazenam por um período longo, de 6 a 7 meses,
extremamente prático, tá? E que utiliza-se muito isso no Mato Grosso. Segundo o Ministério da Agricultura, cooperativas e produtores maiores são os que mais financiam armazéns. A ideia é que o novo Plano Safra possa trazer novos produtores. E nós temos uma certa carência de armazéns, principalmente para médios produtores e grandes produtores. Tá? A situação, se cria uma situação de dificuldade sobre armazém no Brasil que talvez não seja verdadeiro. Por exemplo, nós produzimos entre 230 e 240 milhões de toneladas, mas não tem que se ter exatamente essa quantidade de armazém para armazenar a totalidade, porque parte disso vai sendo escoado, parte dessa safra acontece em épocas diferentes. O Plano Safra 2018-2019 destina 2 bilhões 150 milhões de reais para financiamento de armazéns. Esse montante é 34% maior do que o anterior. Além disso, as taxas de juros também estão menores, de 6%. Mas para produtores que fizerem armazéns de até 6 mil toneladas, essa taxa cai para 5,25%. O que é uma taxa, considerando a situação do país como tudo, é uma taxa extremamente atrativa. O Ministério da Agricultura orienta que a armazenagem seja feita dentro da própria fazenda, para que se evite a terceirização. Catarina Martorelli para o SBA. Muito bem, agora você vai acompanhar a entrevista de Walter Puga Júnior com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Marcelo Luders, sobre o Plano Nacional do Grão, lançado recentemente pelo Ministério da Agricultura. Há cerca de 3 semanas, o Ministério da Agricultura lançou o Plano Nacional do Feijão. Para explicar a importância desse plano e as consequências positivas, que podem causar para o agronegócio brasileiro, eu tenho aqui ao meu lado Marcelo Luders, que é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Vamos explicar a importância desse plano que o Ministério da Agricultura lançou há algumas semanas. Isso pretende melhorar o quê? Vai melhorar o quê para o produtor de feijão? Bom, primeiro que foi um plano muito bem pensado, discutido, por exemplo, com o Conselho Brasileiro do Feijão, com o Instituto Brasileiro do Feijão, com a Câmara Setorial. E o objetivo é o quê? Aumentar o consumo. Dentro do Brasil nunca foi feita nenhuma ação para aumentar esse consumo, a diversificação das variedades, que é algo que nós entendemos muitíssimo importante, e trazer mais oportunidades de se exportar o feijão. Nós temos que atender essa demanda mundial que tem pedido para o produtor brasileiro que se esforce em produzir feijões que sejam exportáveis. É dólar na nossa economia. Que tipo de feijão nós exportamos? Porque se produz muito feijão carioca, o brasileiro come muito feijão carioca, mas feijão carioca não tem consumo fora do Brasil. Não, o feijão carioca ele foi muito interessante nos últimos 40 anos, desde o início da década de 70, atendeu todas as necessidades que nós tínhamos aí, tanto agronômicas quanto nutricionais. Perfeito. Mas acontece que o feijão carioca leva o mercado a um beco sem saída. Se tem muito, sobra, não tem para quem exportar. Agora nós temos um preço muito baixo do feijão carioca, não há importadores no mundo, mesmo com um preço muito interessante. Por outro lado, quando falta, lembra 2016, a comoção que houve, memes para tudo quanto é lado, nas redes sociais, sobre a falta do feijão. Por quê? Porque não havia de onde importar o feijão carioca. Então, estrategicamente para o Brasil é muito interessante diversificar, dar oportunidade para o nosso produtor atender uma possível demanda dos consumidores que tem interesse em feijão vermelho, que atende o nosso mercado e é exportável. Feijões rajados, a mesma coisa. Feijões brancos. O feijão calpi, o Mato Grosso e o feijão calpi vem mostrando para todos nós que dentro do feijão calpi nós temos aí pelo menos 5 diferentes cultivares que atendem mercados distintos do mundo. Então, o Brasil já começou a exportar. E, especificamente, esse ano está se mostrando que essa estratégia está certa. Por quê? Pela primeira vez, nós estamos exportando para a Europa. Quer dizer, é um feijão com um grau de exigência dos europeus muito grande. Há mercado e esse plano, essas estratégias que estão sendo colocadas agora para o mercado, elas vão resultar certamente em um momento muito positivo para a nossa agricultura. Nós teremos um evento agora para debater os diferentes aspectos de feijão e também de culturas especiais que ocorrem em Curitiba. O que nós teremos nesse evento? Bom,
Nós estamos incluindo as culturas especiais até porque nós temos tido também outras possibilidades de renda para o produtor e que não tem ainda uma estratégia definida, né? Então, você tem aí a pipoca, você tem gergelim, chia, linhaça e vai por aí afora. Ok. Dentro dos pulses, lentilha, ervilha, grão de bico e os feijões, nós temos já uma demanda bem definida, já temos uma pesquisa muito adiantada nesse sentido. E o que nós precisamos fazer? Nós temos que levar o produtor, primeiro, o que é o mercado, né? Como está o mercado? O mercado ele não é estável lá fora. Tem anos que nós vamos precisar de mais grão de bico, menos grão de bico. Tem ano que é mais feijão vermelho, menos feijão vermelho. Então, nós estamos mostrando, através desse 6º fórum que nós estamos realizando em Curitiba, como funciona esse mercado, quais são os preços, como o produtor pode planejar o ano que vem, mesmo dentro do mercado interno, o feijão carioca e o preto, mas também esse olhar diferente para o mercado. Um outro aspecto muito interessante do fórum é que nós reunimos, além dos produtores, logicamente, todos os pesquisadores, o máximo de agrônomos, afinal, muita informação técnica é repassada. Mas temos também a indústria. A indústria vem justamente para ter um networking, né, ter oportunidades de negócio com esses produtores, com esse novo mercado. E nós estamos convidando o pessoal da área de arroz, os produtores e as instituições que defendem o setor de arroz. Afinal, nós somos feijão e arroz no prato do brasileiro, né? Um não está sem o outro. E nós podemos ter estratégias conjuntas. Vamos discutir com a indústria o que nós podemos fazer na situação aí tributária, né? O Mato Grosso, por exemplo, acaba de criar um fundo de 0,35% que vai contribuir para que nós tenhamos condições de prover à pesquisa no Mato Grosso condições financeiras, econômico-financeiras, de desenvolver esse produto lá. Um outro aspecto novo e interessante é que nós estamos chamando as mulheres. Nós temos muitas mulheres produtoras, agrônomas, que estão trabalhando muito nesse setor, pesquisadoras, administradoras, e nós temos algumas ideias para discutir com as mulheres. Nós precisamos de um apoio delas na questão de saúde. Nós temos aí uma população que está engordando, né? Nós temos uma necessidade de atender os requisitos de meio ambiente. Essas culturas se adaptam muito bem a essas exigências e nós precisamos discutir com elas, saber como elas sentem esse mercado e as potencialidades desse mercado, porque são pessoas ligadas a ele, né? Então, nós queremos também que elas venham e possam conversar conosco e se envolver nessa que é uma causa. Agora, Marcelo, você também é diretor de uma grande corretora, né? A Correpar, lá no Paraná, que atua na área de feijão, entre outros negócios que a corretora tem. E o mercado para o feijão? Para o produtor, os preços estão bons? Não, o preço está bastante baixo, né? Cerca de R$ 80, R$ 90 que está sendo pago hoje para o produtor, não vale a pena plantar feijão. Então, o que acontece nesse momento? Um desestímulo para quem vai plantar a primeira safra, que vai ser colhida em janeiro, fevereiro e março. Já é possível antever que, se existe um desestímulo, produtores vão migrar talvez mais para o feijão rajado, mais para o feijão preto, e aí tem uma oportunidade dos produtores que ainda podem tomar uma decisão agora de olharem com carinho o mercado de feijão carioca. Ele está baixo demais, ele é o fundo do poço, né? Daí, dificilmente, a gente vai ter uma péssima surpresa de ver um preço mais baixo do que está. Alguns produtores já começam a armazenar um pouco, né, esperar. Existem variedades que são chamadas no mundo de slow darkening, elas escurecem mais lentamente de feijão carioca, podem ser armazenadas, tira um pouco da pressão do mercado desse momento e deixa para vender um pouco mais tarde. A partir de novembro, dezembro, né, nós vamos ter aí um gap com menos oferta de feijão. Há uma concentração agora, né? O mês de julho e agosto, nós temos um momento em que se mais oferta feijão carioca no Brasil. E aí você, logicamente, oferta e demanda, né? O consumo está ok, né? Nunca se consumiu tanto feijão, está barato, né? Então, o brasileiro está consumindo o que quer, né? Porque o preço está muito baixo. E é hora de falar sobre as soluções de pastagens da Germipasto. Guilherme Beretta tem todos os detalhes para a gente. Beretta, é com você. Olá, Juliana, muito bom dia a você, bom dia ao produtor que nos assiste aqui pelas lentes do Canal do Boi, especificamente no programa Bom Dia Produtor.
E nós da Germipasto continuamos falando sobre compra programada. Esta que é uma grande oportunidade, comercialmente falando, em você adquirir os nossos produtos, né? E quando você ouve a marca Germipasto, você automaticamente associa em produtos de extrema qualidade. É isso que nós oferecemos para você. Hoje nós trabalhamos aí com 19 tipos de semente de pastagem, 19 forrageiras, todas as braquiárias, né? Então, por exemplo, você produtor rural que precisa da braquiária Paiaguás, nós temos esse produto para oferecer para você. O Piatã, o Marandu, né? Que é o braquiarão. A Ipiporã, que é a novidade, o último lançamento feito pela Embrapa, nós temos esse produto também no nosso portfólio. Os pânicos, né? Com a inclusão do pânico Quênia, que é o segundo pânico híbrido lançado pela Embrapa, e uma grande opção de você estar intensificando algumas áreas aí da sua propriedade. Além de tudo isso, nós temos também algumas leguminosas, como estilosantes Campo Grande e também a crotalária. E o mais interessante de tudo isso, nós temos aí 4 apresentações em cada uma dessas cultivares. Sementes convencionais, você que ainda não tem a sua VDTEC, né, precisa de um produto que tenha um pouco mais de vazão, que tenha 10, 12, 15 quilos por hectare, nós temos as sementes convencionais. Temos também a semente Select, que nada mais é que as sementes incrustadas Germipasto, um produto que foi lançado esse ano, que são as sementes grafitadas, e é uma grande oportunidade, um grande nicho de mercado que a Germipasto enxergou, e também a diferenciação, que é um produto de extrema qualidade. E por último, você que faz a integração lavoura-pecuária, né, precisa de uma semente pura, né, que tenha exatamente uma vazão pequena por hectare, nós temos as sementes de alta pureza também em qualquer uma das cultivares. Além disso, nós temos também inserida na compra programada as 2 VDTECs, tanto a VDTEC Multi como a VDTEC Plus, que são aí semeadoras elétricas e fazem muito bem esse importante trabalho de distribuição de semente de pastagem. Então chama a sua atenção, não perca tempo, bebe água limpa quem chega primeiro, lembra desse ditado? Também isso se aplica na semente de pastagem, afinal nós estamos exatamente na entre-safra. Olha, meu amigo, uma grande oportunidade. Então você que nos assiste nesse momento, você pode pegar o seu telefone, entrar em contato com a central de vendas da Germipasto e adquirir as melhores sementes do mercado nacional. Olha, eu tenho um recado para você, eu chamo sua atenção. Você que é aqui do Mato Grosso do Sul, que é aqui do interior, ao redor de Campo Grande, durante essa semana de hoje, né, do dia 16 ao dia 20, portanto, de hoje, de segunda-feira até a sexta-feira, nós estaremos participando da Campo Grande Expo. Esse é um evento realizado aqui em Campo Grande, no Terra Nova Eventos, onde nós vamos estar lá com toda a equipe técnica comercial da Germipasto. Exposto também, é claro, todos os nossos produtos, tanto as sementes como também as 2 VDTECs. Então, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade de você estar presente lá nesse evento, além das condições comerciais. Toda vez que a Germipasto participa de eventos com essa envergadura, nós temos aí uma condição bastante atrativa, né? Então, faço o convite a você. Portanto, de hoje, de segunda-feira até sexta-feira, no Terra Nova Eventos, aqui saída para Rochedo, toda a equipe da Germipasto presente na Campo Grande Expo. Tá certo, meus amigos? Por hoje é isso. Grande abraço a todos. Bom início de semana. É com vocês. Obrigada, Beretta. Um bom início de semana para vocês todos da Germipasto. Bom, e Bom Dia Produtor vai agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco voltamos e vamos para São Paulo saber dos destaques do mercado financeiro para o agronegócio. São 8h30, horário de Brasília. Nós voltamos em instantes. 8h32, horário de Brasília, estamos de volta e seguimos ao vivo com o Bom Dia Produtor dessa segunda-feira. Do dia 23 a 30 de julho, você confere aqui pelo canal do Boi, o De Olho na Fazenda Nelore PO, Fazenda Brasília. Na oferta, 300 animais, como vacas prenhes, paridas, novilhas, bezerras e bezerros da raça Nelore estarão à disposição do mercado. A nossa repórter Rosa Cabral visitou a propriedade que fica em Naciolândia, lá no estado de Goiás, e mostra detalhes da oferta. Confira. Rede ali na varanda, a capelinha no quintal, a mesa farta bem do jeito goiano
e um coquetel de genética no pasto. Você está nos grandes criatórios da Fazenda Brasília, no estado de Goiás. Com as imagens de Gadiel Chaparro e comigo, Rosa Cabral, na reportagem. Bem-vindo a uma prosa boa com a neilorista Neuci Palhares. Qualquer evento do canal, você é a primeira que chega aqui para falar o que a gente está fazendo, né? E o canal, que é o nosso amigo, o meu companheiro há muitos anos. Todo evento que eu fiz aqui até hoje foi com o canal do Boi. O prazer é todo nosso. E o gado, como é que tá? Nossa, o gado está preparadíssimo para o leilão. Inclusive, eu quero te levar num lugar da fazenda que você ainda não conhece, é onde ela está lá, escondidinha, sendo preparada e esperando para mostrar para os nossos clientes e amigos do canal do Boi. E agora, conhecendo essa outra parte da fazenda que a criadora comentou. Aí está o rio Paranaíba. Passa dentro da propriedade, corre mata afora, fazendo a divisa do Goiás com o estado de Minas Gerais. A imensidão de água ao fundo, os colaboradores da lida e a docilidade das matrizes Nelore compõem o cenário para a gente continuar a conversa. A fazenda é toda na beira do rio Paranaíba. E é onde eu trago, já para você saber, esse lote de gado que está aqui. Eu trabalho lá na Fazenda Brasília, quando elas ficam prenhas, a gente já traz elas para cá, para ter uma gestação tranquila, num ambiente agradável e para produzir bons bezerros para nós. Eu tenho muito cuidado com as minhas matrizes, e você pode ver, Rosa, elas passando aqui no fundo, pela docilidade que elas têm, e pelo score que elas estão, porque nós estamos no auge da seca e você está vendo aqui, esse é o pasto delas. Sim. Tem quantos anos já de história essa fazenda, Neuci? Nossa Senhora, a Fazenda Brasília eu vim para cá em 77. Então já tem 41, né? 41 anos. 41 anos. E eu tenho 40 anos de seleção de Nelore. Porque desde quando eu entrei aqui na fazenda, eu comecei a produzir touros para nós mesmos. Então eu comecei, vamos falar assim, um negócio paralelo com meu marido, né? Uhum. Ele precisava de touro para vacada, eu falei, não, eu vou começar um gado PO para mim fornecer touro para você. Assim que começou essa história. Neuci, a pecuária e a cana no mesmo ambiente? Sim, aqui nós conseguimos fazer com que isso desse certo, né? Porque a cana, na nossa região, Rosa, nós não podemos esquecer que não tem competitividade para ela. Então, existem outras regiões em que se tem 2 safras, que a gente nem considera mais safrinha, 2 safras cheias, né? Então, aí vamos fazer conta. Eu sei que uma fazenda com uma pecuária extensiva é linda de se ver, mas não adianta ser só bonito, né, Rosa? Nós temos, aonde a gente pode produzir, nós estamos com a cana, e aonde não, e deixei assim as partes mais estratégicas, mais beira de rio, em volta da sede. Eu tenho uma parte aqui que é de Varjão, então essa daí nós deixamos mais para o gado. Hoje o mercado está totalmente tecnificado. Sim. Que tecnologias você adota para o seu plantel para responder essa necessidade da pecuária moderna? Então já começamos aí na seleção do reprodutor que será usado na nossa estação de monta. Hoje aqui é 90% IATF, porque é para você reduzir também o tempo de inseminação. Porque quanto menor você reduz, e também você fazer um núcleo de bezerros da mesma idade. Né? Padronização. Padronização. Tudo isso ajuda a melhorar, mesmo lá na frente, na hora da venda, você vai ter animais de uma mesma era, né? Na hora de você inseminar suas novilhas, elas estão chegando tudo junto. Então hoje aqui o nosso gado é todo chipado. Aí ali, quando eu passo o bastão de leitura, eu sei tudo
o que aquele animal foi vacinado do que, quando foi, o que aconteceu na vida dele, se ele teve algum tipo de doença. Então, você tem mais vamos falar assim, um cartão de vacinas bem aprimorado do gado, né? E isso facilita muito. A gente precisa ver também que hoje o mundo é do WhatsApp, é das redes sociais. Então, o nosso cliente também, ele está bem antenado. E eu te convido para ficar antenado com a gente no canal do Boi, que exibe com exclusividade joias raras, selecionadas e criadas na rusticidade do centro-oeste do Brasil. Um prato cheio de genética bem servido para os investidores. E nesse leilão você vai levar, por exemplo, as matrizes já com bezerro na barriga. Isso sim que é um brinde, né, Nilce? É um grande brinde. Só de touros selecionados, só de touros altamente qualificados para desempenho, para habilidade materna. E nós vamos ter lotes 3 em 1. É a boa matriz com bezerro ao pé e prenhe. De 23 a 30/7, nós iremos fazer o De Olho na Fazenda. Então vai ser uma semana inteirinha de boa prosa, mostrando os animais, fazendo algum negócio também. Se você não quer esperar o leilão, você pode vir que iremos fazer negócios aqui. A equipe do Canal do Boi, mais a da Connect Leilões, estará aqui presente para te atender. E aí, no dia 30, às 20h30, horário de Brasília, pelas lentes do Canal do Boi, estaremos fazendo o nosso leilão da Fazenda Brasília. É um leilão que estaremos vendendo vacas, novilhas, bezerras e touros Nelore PO padrão. E vamos ter também alguns lotes de bezerros, de machos, filhos de touros nossos, de clientes nossos de touros. Então é o leilão produção da Fazenda Brasília. Nilce, obrigada pela prosa, valeu muito. Rosa, sempre Até é um a próxima prazer. oportunidade. Sempre é um prazer te receber. Tá Obrigada. certo, obrigada. Tchau. A China procurou a Organização Mundial do Comércio nesta segunda-feira para reclamar contra os Estados Unidos. A preocupação da China é fruto dessa guerra comercial, agora sob ameaça de taxação de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses que entram nos Estados Unidos. De São Paulo, Walter Puga Júnior tem mais informações. Puga, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, de fato, há muita preocupação na China, né? Por isso, nesta segunda-feira, como você comentava agora há pouco, né? Informava agora há pouco, a China entrou na Organização Mundial do Comércio com uma reclamação contra os Estados Unidos. Também puderam, né? A preocupação dos chineses, ela é muito grande com essa possível taxação de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos importados pelos Estados Unidos do mercado chinês. Bom, a economia da China já expandiu a um ritmo muito mais lento do que se esperava, né? O crescimento anterior foi em junho, já foi 6,7%. A expectativa no mês anterior tinha sido 6,8%. A expectativa até que não está muito fora do que os analistas de mercado previam. Mas o importante é que é um valor, né, um número, né? A produção industrial de junho, ela enfraqueceu para a mínima dos últimos 2 anos, num sinal preocupante mesmo para os investimentos e investidores neste momento em que se intensifica aí a disputa comercial entre China e Estados Unidos. A segunda maior economia do mundo, vou repetir, cresceu 0,67%, ou melhor, 6,7%. Crescimento anterior foi 6,8%, portanto já há uma desaceleração na economia chinesa. E com reflexo nas principais bolsas da Ásia, né? Os índices acionários chineses, por exemplo, recuaram com esses dados econômicos mais fracos. Então já há uma movimentação negativa no mercado chinês. A Bolsa de Tóquio não operou hoje, é feriado lá no Japão,
mas a Bolsa de Hong Kong já sentiu os efeitos, teve uma alta muito pequena de 0,05%. A Bolsa de Xangai caiu 0,61%. Nós tivemos outras bolsas, outros índices também, como o índice CSI 300, que envolve aí a lista de papéis mais negociados na Bolsa de Xangai e na Bolsa de Shenzhen, também recuou 0,50%. Há uma onda negativa em todo o mercado asiático em função dessa guerra comercial. Por isso, a preocupação dos chineses se justifica, é uma corrida à Organização Mundial do Comércio para tentar barrar, pelo menos, essa atitude do governo americano de taxar bilhões de dólares em produtos chineses, desequilibrando, de certo modo, o mercado. De olho na informação, porque essa guerra comercial parece estar muito longe do Brasil, mas não está não, viu, Juliana? A preocupação é muito grande. A princípio, teremos algumas vantagens, mas a configuração comercial no mundo pode mudar com essa guerra comercial. É com você. Aqui no Brasil, o índice Bovespa subiu na semana passada, né, Puga? Isso indica algum avanço do mercado financeiro? Olha, nós tivemos uma reação positiva na nossa bolsa. O principal índice da nossa bolsa é o índice Bovespa, né? Fechou em alta, acumulou um ganho de 2% na semana passada. Agora, o índice Bovespa já fechou em alta na sexta-feira por conta de um papel muito conhecido e que subiu quase 3%. É a ação do Grupo Pão de Açúcar, um dos grandes distribuidores de alimentos do país. Dados recentes de vendas no segundo trimestre, considerados positivos por analistas, né? Alta de 10,4% na receita líquida do Pão de Açúcar, que se deve em grande parte também à greve dos caminhoneiros, né? Há uma argumentação de que os produtos acabaram, de certo modo, tendo uma supervalorização. Isso trouxe maior rentabilidade para a empresa. Por isso, o papel disparava na sexta-feira. Resumindo, com essa alta de sexta-feira, subiu quase 1%, o índice Bovespa terminou com alta de 0,97%, cerca de 1% na sexta-feira, trouxe uma alta de 2,11% para o nosso índice na semana. Agora, de outro lado, o que nós tivemos é o dólar fechando em queda, então o movimento foi positivo na semana passada, considerando aí os números negativos que nós víamos, né? Disparada do dólar e queda da Bolsa. O dólar fechou a semana em queda para R$ 3,85, mesmo com essa guerra comercial aí entre Estados Unidos e a China. Nós esperávamos até, e os analistas de mercado esperavam, muito comentado, problemas mais graves no Brasil, né? Mas não ocorreu. Na semana que vem houve assim uma trégua, vamos dizer assim, e o mercado acabou reagindo positivamente. O dólar recuou, a nossa bolsa subiu. Agora, os resultados disso nós vamos ver mais adiante, viu, Juliana? Ocorre o seguinte, a desvalorização de 10% do real frente ao dólar vai levar a uma inflação de aproximadamente 5% agora em 2019. A informação é do Credit Suisse, né, que fez uma análise da economia brasileira e considerando aí a inflação medida pelo IPCA, ele aponta 5% de inflação no ano que vem, em função dessa alta do dólar. O tamanho do repasse do câmbio para a inflação varia conforme o tempo e também conforme o ritmo da atividade econômica. Mas, segundo os analistas do Credit Suisse, que é um banco reconhecido internacionalmente, com análises muito profundas das economias de diferentes países, no Brasil esse efeito é considerável. A cada 10% de desvalorização cambial, 0,70 ponto percentual é adicionado à inflação. Portanto, essa alta do dólar que nós tivemos recentemente pode trazer problemas mais graves para o brasileiro, para a economia brasileira e também para o governo brasileiro, que está muito preocupado com essa alta dos preços e que deve ter muitos problemas agora na véspera da eleição. De olho na informação, porque esses números podem alterar o seu negócio. Juliana? Ok, Puga, obrigada pelas informações. Até amanhã. Um bom dia para vocês por aí. E vamos agora com os destaques da previsão do tempo para toda essa semana. As informações com a Juliana Rezende. Ao longo desta semana, a massa de ar mais seco vai seguir atuando na maior parte do Brasil central e garantir tempo bastante firme e quente.
Até os índices de umidade do ar devem seguir muito baixos nas horas mais quentes do dia, com índices em torno de 20% a 30% apenas. Na região sul, as instabilidades voltam a avançar entre o estado gaúcho, interior de Santa Catarina e até o interior do Paraná. Mas é no Rio Grande do Sul, onde a chuva é bem forte e volumosa. Essas pancadas de chuvas mais intensas no estado gaúcho podem ainda atrapalhar bastante o andamento do plantio do trigo no Rio Grande do Sul. A chuva ainda acontece de forma bastante intensa no extremo norte do país e de forma mais fraca nas áreas litorâneas nordestinas até o dia 21 de julho. A partir do dia 22, a expectativa de mais uma semana de tempo firme no interior do Brasil. A chuva agora na região sul começa a perder um pouco mais de intensidade, mas ainda não cessa. Os acumulados ainda seguem em torno de 15 milímetros. Dessa vez, volta a chover em toda a costa brasileira. A umidade que vem do oceano acaba provocando instabilidades na costa do país. Não vai ser aquela chuva tão forte, são pancadas mais fracas, mas que já ajudam a amenizar esse tempo mais seco. Durante o terceiro e último período, tendência ainda de tempo bastante quente e seco na parte central do país. A chuva persiste tanto na região sul como também no extremo norte do Brasil. Então, durante as próximas semanas, a chuva volta a atuar na região sul, garantindo aí condições de umidade do solo bem elevadas, principalmente para o desenvolvimento das culturas de inverno. Só que, por outro lado, ainda pode atrapalhar o andamento das atividades no campo. Na parte central, o tempo mais seco favorece o andamento das atividades no campo, como é o caso da colheita, tanto do milho segunda safra, da cana-de-açúcar, dos cafezais e também do algodão em toda a parte central do país. No extremo norte, a chuva vai seguir atuando por lá, sendo de forma bem frequente e duradoura, garantindo também boas condições de umidade do solo, principalmente no estado de Roraima, favorecendo o desenvolvimento da soja. E nós vamos para intervalo comercial e vamos sair com imagens de um telespectador. O Lourival Alves Braz, que é de Crato, no Ceará, nos mandou pelo WhatsApp do Bom Dia imagens da sua propriedade, mostrando um pouco da sua produção de abóbora e também mostrando um pouco do seu gado. Você está conferindo aí os detalhes nessas fotos que ele enviou pelo WhatsApp de número 99264-7810. Você pode fazer o mesmo, viu? Envie e participe também do Bom Dia Produtor. Obrigada, Lourival, pela sua participação. Um grande abraço também a todos aí de Crato. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Até já! Bom Dia Produtor, de volta nessa manhã de segunda-feira ao vivo aqui pelo Canal do Boi. São 8h53, no horário de Brasília. A gente dá sequência porque ainda tem novidade, tem informação para você que está acompanhando a gente de todo o Brasil. A gente vai falar do que agora, Ju? Sobre citricultura, Ju, e do bom desempenho do Brasil nessa última safra. As exportações brasileiras de suco de laranja renderam 2 bilhões e 100 milhões de dólares na safra 2017-18, que encerrou no dia 30 de junho. Em São Paulo, Walter Pulga Júnior conversou com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto, sobre esse bom desempenho. Eu tenho aqui comigo Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, que é a entidade que representa a indústria processadora e exportadora de suco, que vai explicar o que ocorreu no mercado nesse período. Obrigado por ter vindo, Ibiapaba. Vamos começar explicando esse faturamento. Foi uma surpresa para as indústrias do setor? Bem, primeiro, obrigado pelo espaço, Pulga. Não foi uma surpresa, a gente já vinha acompanhando os dados, eles já vinham com uma média de 30% mês a mês sobre o ano passado. Agora, é bom a gente lembrar que o ano passado as exportações foram muito baixas, então a gente partiu de um patamar muito baixo devido a uma restrição de oferta em função de uma safra muito pequena. A boa notícia é que, pela primeira vez, desde a safra 2008-2009, a gente exportou acima de 1 milhão e 100 mil toneladas. Então, claro que tem aí uma questão que a gente também movimentou um pouco de estoque para os países de destino, mas ainda assim é uma boa notícia. Agora, o que ocorreu nos Estados Unidos, aqueles danos nos pomares americanos, ajudou o Brasil a aumentar a exportação ou não teve relação direta? Teve relação direta. O furacão que passou ano passado, em setembro, nos pomares americanos, causou um dano muito grande na safra. Eles perderam quase 50% da produção. E
Por sorte, no Brasil, a gente tinha uma safra muito grande, uma safra de 400 milhões de caixas, uma das maiores dos últimos anos, e que foi suficiente para atender tanto a demanda americana quanto a demanda europeia. Então, se por um lado faltou fruta nos Estados Unidos, a produção aqui no Brasil foi suficiente para suprir essa demanda do mercado americano, o que é importante para que o negócio se mantenha sempre nos mesmos patamares. Os americanos terão muita dificuldade, porque também os pomares estão sofrendo as consequências do greening lá. A produção americana continua muito baixa? Continua muito baixa. A estimativa da próxima safra americana deve sair mais ou menos ali por outubro, mais ou menos setembro, outubro, é onde sai a primeira estimativa da próxima safra. Ninguém sabe ao certo qual que vai ser o tamanho dessa próxima safra, mas todo mundo sabe que os pomares sofreram bastante com o efeito do furacão. Os efeitos pós-furacão, teve pomar que ficou mais de uma semana embaixo da água, né? Regiões ficaram inteiras, uma semana praticamente alagadas por conta das fortes chuvas, e danos físicos de árvores que foram quebradas. Então ninguém sabe o que vai acontecer lá. Pode ser que venha uma produção um pouco maior, pode ser que se mantenham em níveis baixos. Agora, aquela produção americana de 150 milhões de caixas que a gente já viu, isso realmente não volta mais. Agora vamos falar um pouco dos preços pagos ao produtor aqui. O produtor sempre se queixa, a indústria, e eu sei que a Citrus BR não fala sobre preço, custo de laranja. De um modo geral, o custo para a produção de laranja que a indústria processa aumentou? Então, o que a gente pode falar um pouco olhando pelo retrovisor, né? Quando a gente vê essa última safra, ela teve algumas conjunturas que foram interessantes. A gente saiu de estoques muito baixos, como eu falei. Então, a indústria estava precisando de fruta para repor os estoques. Então, mesmo a safra grande, houve uma procura muito grande de laranja, o que beneficiou os produtores que foram bem remunerados. E, por outro lado, também os estoques baixos de suco também foram bons para a indústria, que também viram bons preços praticados no mercado internacional. Então, é aquilo que a gente sempre fala, quando os fundamentos estão ajustados, todo mundo ganha. E o que a gente espera é que esses fundamentos se mantenham bem ajustados nesta safra agora, que a gente começou a 18, 19, e quem sabe até na 19, 20. Está longe ainda para a gente falar, mas a torcida já começa desde agora. Agora vamos falar sobre uma campanha que vocês desenvolvem, a indústria brasileira e empresários na Europa, para aumentar o consumo de suco de laranja. O consumo de suco de laranja caiu em todo o mundo, reduziu muito, competindo com outras bebidas. A campanha avança e os resultados desse trabalho virão muito daqui a algum tempo ou já sentimos algum resultado? A campanha que a gente faz ela é importante. Só para a gente lembrar um pouco, é uma campanha de reposicionamento do suco voltada para um público científico. Então, a gente está falando de médicos, nutricionistas, o que eles chamam lá de healthcare professionals, os profissionais de saúde. E ela tem o objetivo de reposicionar o suco como uma bebida saudável, que é um conceito que ficou um pouco em dúvida nos últimos anos. Neste aspecto, a campanha foi muito bem. Tivemos bons resultados. O que se fala hoje em dia de suco na mídia europeia é muito mais positivo do que se falava em 2016, quando a gente começou. Agora, claro, para reverter consumo é um passo adiante, vai precisar mais investimento, vai precisar outras estratégias diferentes dessas que a gente está tendo agora. Mas importante, o primeiro passo já foi dado, que é a gente falar com um público especializado, explicar o que é suco de laranja, quais os benefícios e por que todo europeu tem que tomar um copinho de suco de laranja todo dia. A campanha demora para apresentar um resultado direto nas nossas exportações, mas o resultado que vocês esperam, vocês exportadores, e você representa a indústria exportadora, é um resultado que deve aparecer quando? Qual a previsão? A gente não tem essa previsão ainda porque a gente não fechou quais serão os investimentos necessários para dar esse próximo passo. O que é importante, Puga? Hoje, o suco de laranja ele tem um local de defesa. Ninguém fala mal do nosso produto impunemente mundo afora. Então, nós estamos bem colocados para defender o nosso produto, que é o primeiro passo. O próximo passo é ver como é que a gente chega, como é que a gente leva essa informação para toda a população europeia. Inicialmente e aspiracionalmente, o que a gente pretende é fazer com que toda essa informação bacana que a gente conseguiu levantar sobre o suco de laranja, sobre a saudabilidade do produto, chegue para pelo menos 30% da população europeia via redes sociais. Principalmente esse público mais jovem, que é o que menos entende dos benefícios do suco de laranja. Se a gente fizer isso com sucesso, certamente o consumo também vai acompanhar o movimento. E o produtor vai oferir aí vantagens na medida em que aumenta o consumo. Não tenha dúvida. É a velha história da divisão do bolo. Nos últimos anos, a gente tem dividido um bolo cada vez menor
para uma cadeia cada vez menor. Então, o que a gente quer é aumentar esse bolo para dividir para uma cadeia cada vez maior nos próximos anos. Então, estamos trabalhando firme nisso. E essa semana você confere aqui pelo SBA a segunda oferta especial Nelore Sind da 3 Barras. Na oferta, animais de pista, matrizes, novilhas e também reprodutores da raça Nelore Sind, todos avaliados pelo PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ. A comercialização é com preço fixo, através da confirmação do lance. A Rosa Cabral esteve na propriedade e traz mais detalhes para nós. A raça que expressa dupla aptidão, carne e leite, e diria mais, rusticidade. Referências ao Sind. A raça que é a força produtiva da indústria da carne no Brasil, o Nelore. Um mix de qualidade no criatório Nelore e Sind 3 Barras em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Animais que passam por um crivo de seleção, avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, o PMGZ da ABCZ, que permite, por exemplo, com acerto, identificar os melhores animais do rebanho e direcionar cada grupo e característica de acordo com o objetivo do criatório. Sabe bem disso a médica veterinária que há 8 anos é responsável pelos acasalamentos do plantel. No Nelore, animais de médio porte, né, que buscam mais uma precocidade, visamos também a circunferência escrotal nos machos, né, e uma eficiência reprodutiva nas fêmeas. Já no Sind, é uma raça de dupla aptidão, tanto para corte como leite. O nosso foco principal aqui é no corte. É um animal que põe bastante peso, e bem precoce também. Suas fêmeas emprenham muito cedo. O criatório que faz a cria e a recria, focado na venda de reprodutores para melhoramento genético e de fêmeas para a reprodução, tem ainda a seleção elite. E não por acaso o programa Grandes Criatórios está visitando o criatório. É que os animais mostrados pelas nossas lentes, que desfilam precocidade, fertilidade e habilidade materna, estão à disposição do mercado numa semana especial pelo Canal do Boi. Tanto no Sind como no Nelore, né? Selecionamos a melhor do nosso criatório para oferecer para os nossos clientes. Os melhores animais selecionados aqui durante flashes diários no Canal do Boi, durante dia 16 a 20 de julho. E vamos finalizar no dia 20 de julho com o remate dos principais animais de pista, o Elite, das 2 raças, Nelore e Sind. E eu convido todos a estar acompanhando com a gente no dia 16 a 20 de julho. E começa hoje no Terra Nova Eventos a Campo Grande Expo. O evento, que contará com 5 dias intensos de programação, vai difundir as tecnologias e práticas de produção, voltando todo o conceito para a sustentabilidade através dos sistemas de integração. A Kylie Rodrigues já está por lá desde cedo acompanhando a movimentação e a gente vai ao vivo até lá saber de todos os detalhes. Oi, Kylie, um bom dia para você. Como estão os últimos preparativos por aí? Bom dia, Juliana Comparim, bom dia a todos. Está bem acelerado, viu? Os portões já estão abertos, né? O pessoal está chegando. Por enquanto, a gente acompanha aqui a movimentação das empresas, né? São aproximadamente 80 estandes de empresas que tratam de assuntos como pecuária, mas agricultura também. Lembrando que o lançamento, a abertura oficial da feira acontece apenas às 18 horas, mas o pessoal já está chegando por aqui para acompanhar a Campo Grande Expo, né? Essa feira aí que vai ter uma semana, né, de oportunidades para os produtores virem acompanhar mesmo informações sobre ILPF, né, Integração Lavoura Pecuária. Ju, lembrando que o Mato Grosso do Sul, nosso estado, segue na frente quando o assunto é ILPF, né? Falando agora desse sistema que traz aí vários benefícios para a cadeia produtiva
produtiva. Por quê? Porque o produtor ele investe na pecuária, na agricultura e também no bem-estar animal, né? E a principal árvore aí que os produtores têm plantado é o eucalipto, mas tem outras espécies também, como o mogno africano, né? O mogno africano. Então é uma oportunidade que o produtor acaba tendo em uma área, né, mais lucros aí para a sua produtividade, sem falar do bem-estar animal, sem falar da sustentabilidade, né, o meio ambiente ele agradece, né, muitos produtores têm as dúvidas aí e essa Campo Grande Expo, né, é uma oportunidade para eles virem e tirarem essas dúvidas. Tem produtores que falam que o sistema é caro, né, mas porque para colher o eucalipto aí leva um pouquinho mais, né, de tempo, 12 anos, né, mas no final tudo é organizado e aí o pessoal vai entrando no sistema e vai gostando bastante. Ju, vou pedir para o pessoal fazer imagens aqui da feira, né, para mostrar os estandes, né, dessa feira que é parceira, né, tem várias empresas parceiras aqui da feira, então acaba sendo uma oportunidade para o produtor vir e acompanhar, né, o que tem aí de tecnologias voltado para a pecuária, para a agricultura. Lembrando, Ju, que durante esses 5 dias aí de feira teremos bastante informações, oficinas, mini cursos, né? A Embrapa Gado de Corte está com um stand aqui também e os pesquisadores vão estar à disposição do público que vir aqui, tiver alguma dúvida, né? Que quer conversar mesmo assim com o pesquisador, frente a frente, tirar aquela dúvida importante. Então, essa feira, né? É a primeira edição, mas já é sucesso, né? A gente já escuta todo mundo falando que é uma feira que veio para ficar. Né, uma feira que veio para ficar realmente e que vai ter sucesso garantido. Você tem alguma pergunta, Ju? Bom, Kylie, a gente sabe que hoje o programa Agricultura BR vai ser especial, né? A edição direto do Terra Nova Eventos com um debate promovido junto aos palestrantes desta segunda-feira. A gente quer saber se tem algum destaque a respeito dessas palestras, quem estará por aí? Eu não escutei muito a sua pergunta, só o finalzinho, mas vou tentar responder. Olha, são palestrantes de fora, né, que vêm, tem palestrantes aqui também, mas tem palestrantes de fora que vêm aí ministrar vários assuntos importantes, né, mulheres no agro, né, nossa classe vem aí dominando, né, predominando quando o assunto é agronegócio, né, vem fazendo bem feito o trabalho, né, e vários palestrantes de fora. Lembrando também, Ju, que hoje a agricultura vai ser daqui, viu, com pessoas aí, referências, né, nesse assunto de integração lavoura, pecuária, floresta, o agricultura, o apresentador Fabiano Reis, juntamente com a sua equipe, né, de produção, vai estar aqui acompanhando tudo e levando todas as informações da Campo Grande Expo, né? E vários parceiros estão por aqui e a gente está aqui, vai acompanhar tudo e, claro, levar as informações durante a programação do SBA. Ok, Kylie, muito obrigada então pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Está muito bem respondida a pergunta, sim, era sobre a Agricultura BR desta segunda-feira, especial de lá então. Nós do Canal do Boi estaremos presentes no lançamento, na abertura oficial do evento, às 18 horas nesta segunda-feira, e ao longo de toda a programação dessa semana você tem destaques de lá por links ao vivo aqui no Canal do Boi. Bom, e o Bom Dia Produtor de hoje está chegando ao fim. Eu me despeço de vocês, mas a Ju Casanato já está de volta, né? Já estou de volta dentro da agenda de leilões, né? Também vou me despedindo aqui do Bom Dia. Amanhã, bem cedinho, tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta no horário de Brasília, às 9h30, para trazer informações com relação à agenda completa dos eventos que movimentam muito o agronegócio brasileiro e, claro, a economia do país, né? Que são os nossos leilões. Obrigada pelo carinho da sua companhia. A gente volta daqui a pouco. A gente continua acompanhando também a Campo Grande Expo. Tchau, Ju. Obrigada pela sua companhia também. Tchau, Ju. A gente se despede de você por enquanto e você vai ficar com Agromotor Brasil e o que foi destaque neste último fim de semana. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.